Trabalhar com mercados alternativos, eu entendo que é uma opção bastante interessante para você aumentar a sua taxa de lucratividade, de assertividade. Você já faz um planejamento e já, pelo menos, pré-seleciona os jogos que você pretende operar durante a semana. Você sabia que na Bet você tem como apostar em outros mercados sem ser o mercado de vencedor, mercado de gols? Tem mercados alternativos que você pode lucrar muito e colocar dinheiro no seu bolso. Pois é, e a gente recebeu um convidado super especial que falou sobre isso, tá? E eu quero lembrar pra você, se você curte esse tipo de conteúdo, se você quer descobrir novos caminhos pra apostar, a gente tem aqui conteúdo sobre aposta esportiva diariamente. Então se inscreve no canal, curte aqui, ativa o sininho pra você receber sempre notificação dos nossos conteúdos, beleza? Bora ver como é que foi? Vamos nessa. Pedro Feitosa bateu um papo com a gente sobre mercados alternativos. O Pedro chamou a atenção para ficar atento ao mercado de back, né? Para o favorito vencer, o mercado de ML, né? Tal time vai vencer no Campeonato Europeu, porque está começando agora. O Campeonato Brasileiro, o pau já está quebrando. Mas o Campeonato Europeu está começando agora. Então ele chamou a atenção para o Real Madrid, por exemplo, que venceu 3 consecutivas, mas não vem jogando bem. O Carlo Ancelotti ficou pé da vida. Então cuidado, no próximo jogo vai jogar em casa, achando que vai com sede ao pote. Pode não ser assim. O que é que tem de mercado aí para que a gente possa explorar? Exatamente, Alan. O que é que acontece em relação aos mercados alternativos? Você tem que fazer o estudo, a análise, a estatística, assim como qualquer outro mercado. Não é porque é um mercado alternativo, por exemplo, você vai trabalhar tiro de meta e aí vai jogar hoje Arsenal e Fulham. Lógico que o Fulham vai ter muito mais tiros de meta do que o Arsenal, já que o Arsenal vai jogar Vai atacar mais, no né? ataque em todo momento. Mas você tem que ver se o Arsenal, por exemplo, é um time que finaliza muito ou não. Boa. Porque se ele for um time que não finaliza tanto, o mercado de tiros de meta pode não ser interessante. Perfeito. Então, por exemplo, o time do Manchester City, do Guardiola, é um time de muita troca de passe e de muito mais chutes em gol do que finalizações em geral para fora. Então pode ser que os jogos do City não sejam tão interessantes para o mercado de Até porque tiros de você chamou a meta. atenção do Guardiola, ele fica puto. É. Né? Não dá pra desperdiçar a bola. Então você só Exatamente. vai chutar quando realmente você tiver certeza que aquilo ali Exatamente. pode ser gol pra gente. Por exemplo, você pega um time feito Manchester United. A estatística do United é que o time contrário tem um número grande de tiros de meta. Porque você tem um Antony que chuta muito de fora, você tem um Rashford que joga muito pelas pontas com velocidade, muitas vezes leva essa bola também para tiro de meta. Então tudo isso tem que ser analisado. O que eu costumo falar para quem está aí nos assistindo e precisa entender mais sobre o mercado de apostas esportivas, para você deixar de ser aquele apostador recreativo e passar a ser um apostador profissional, a passar a trabalhar com isso, a utilizar isso da forma correta, fazendo a gestão de banca, fazendo a análise dos jogos, é você fazer as análises estatísticas de toda operação que você for fazer. O que é que tem muito hoje normal de brasileiro que gosta daquela apostinha, principalmente no seu time do coração? O cara fala, não, aqui não tem como dar errado não. Flamengo jogando em casa. Com o América Mineiro. O América Mineiro foi 1-1 o jogo, sim. um jogo dificílimo. Aí o cara já vai e pesa, mano, não, aqui eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 10 unidades, a banca toda, e muitas vezes o cara acaba quebrando a sua banca por conta dessa falta de experiência ou então até mesmo de entender que o mercado ele tem seus altos e baixos. Perfeito. Então, assim, trabalhar com mercados alternativos eu entendo que é uma opção bastante interessante para você aumentar a sua taxa de lucratividade, de assertividade. Eu costumo falar assim, o mercado alternativo, ele tem uma liquidez baixa. E aí vem o conceito, o que seria liquidez baixa? Porque daqui a pouco o cara pensa, não, é líquido, então tem lucro baixo? Não. O que é o seguinte, você pega lá, um exemplo, no site da Bet Nacional, e você pega um mercado alternativo. Você não consegue colocar um valor de aposta tão alto quanto você consegue colocar, por exemplo, na vitória do Flamengo no jogo. Por quê? Porque a liquidez daquela operação, ela é baixa. Os odd makers, as pessoas que montam toda a parte estrutural e de segurança dos sites de apostas, eles não permitem, justamente porque, como são mercados muito específicos e que dependem especificamente daquele jogador, de alguma coisa assim, então eles evitam liberar valores muito altos para poder evitar também manipulação de mercado.
que é o que a gente já viu acontecer aí. Acredito que vocês já tenham falado sobre isso aqui em programas anteriores. Então, por exemplo, o mercado de cartões é um mercado alternativo. O cara não consegue hoje chegar lá e jogar 50 mil que fulano vai tomar um cartão. Ou que no jogo vai ter X número de cartões. Porque tem uma liquidez menor do que, por exemplo, o Flamengo ganhar do Internacional. Por ele ser um mercado muito específico, né? Exatamente. Eu tô falando para Pedro Feitosa, que vai entrar em campo para ele tomar um cartão amarelo ou vermelho, por exemplo. Então, Exato. é muito específico. Eu tô falando para jogador tal dar mais de 50 passes no jogo. Então, eu tô Exatamente. apostando no jogador em especial, né? Então, Exatamente. Então, quanto mais específico o mercado, menor vai ser a quantidade que você vai poder conseguir apostar isso. E isso é interessante que as pessoas entendam, aprendam sobre isso, porque tem muita gente que às vezes acaba pensando assim, nossa, a casa de aposta tá de malandragem, eu tentei fazer uma operação de tal jeito e não consegui. Na verdade, isso é um padrão no mundo todo, inclusive nos mercados que já estão regulados, como o mercado inglês, como outros mercados que o Brasil tem tomado aí como modelo para poder fazer também a regulamentação. E aí é normal que você tenha mercados onde você tem uma liquidez mais baixa. Só que eu costumo falar também assim, quanto menor a liquidez, maior a possibilidade de assertividade. Por quê? A casa de aposta ela também diminui a quantidade que você pode colocar, mas você tem odds mais altas, odds mais valorizadas. Certo. Por exemplo, você pega um Flamengo, ele pode ter, eu não acompanhei, mas o Flamengo pode ter começado a semana com essa odd a 1,55. E aos poucos ele vai baixando. Por que ele vai baixando? Porque também começa a vir um volume muito alto de operações no Flamengo. Aí sai a notícia de que o Internacional vem com time misto ou reserva. Aí a odd também já cai. Então é você também entender que o mercado ele vai oscilando de acordo com as notícias e o que vai acontecendo para aquela partida. Tem muita gente que também não entende isso. Pô, por que no início da semana estava pagando X e agora está pagando tão pouco? Então tem essa questão da oscilação de mercado. Se você já faz um estudo prévio das operações que você vai fazer, por exemplo, durante a semana, você às vezes pode, inclusive, aproveitar uma oportunidade de cotação. Porque, por exemplo, pô, se você sabe que o Inter jogou na Bolívia e que vai ter o jogo de volta e que ele tá levando dando mais importância à Libertadores do que ao Campeonato Brasileiro, você já consegue antever que o Internacional deve vir com um time misto ou um time reserva. Então você já faz a operação antes. O que é que eu faço e aí eu dou isso como sugestão? Quando chegar na segunda-feira, você já faz um planejamento e já, pelo menos, pré-seleciona os jogos que você pretende operar durante a semana. Opa! Essa é uma sugestão. Por quê? Aí, um exemplo, você quer trabalhar no jogo do Flamengo contra o Internacional. Se você tivesse feito essa pré-seleção desde segunda-feira, provavelmente você teria já pego uma odd melhor do que você pegar hoje. Eu sei que você curtiu esse tipo de conteúdo, então já deixa o dedo no like, se inscreve no nosso canal, comenta aqui qual outro tipo de conteúdo você gostaria de ver. E a gente vai indicar um vídeo aqui do nosso canal para você assistir e o YouTube vai sugerir outro de acordo com o seu gosto pessoal. Então fica ligado junto com a gente, partiu, bateu, só ganha quem joga.